caminho de ademência, da concupiscência em nós, é uma maneira de provarmos a Deus o nosso amor a Ele, lutando contra o pecado por amor ao Senhor. É, sobretudo, um rompimento radical com o pecado que damos a Deus, a prova real do nosso amor. Se nós estamos fiéis no amor de Cristo, nós somos fiéis, nós vamos para a igreja, nós buscamos, nós oramos, nós vigiamos, nós fazemos campanhas, nós vamos fazer visita, ajudamos o nosso próximo e vamos ter pessoas doentes, nós vamos visitar. Isso, nós estamos ajudando na obra e nós estamos desviando daquele pecado que não deixa a gente fazer a obra do Senhor e que não deixa você salvo. Né? E dentro de nós temos lá em Gálatas 5:22, todos já conhecem o fruto do Espírito. Nós somos o fruto e nós temos várias virtudes que nós podemos ter. Olha lá, nós temos o amor, a benignidade, não é? Nós temos várias longanimidade, né? E toda essa natureza do pecado vem e ataca nós constantemente. Às vezes a gente fica cansado, vem o nosso sofrimento, aquelas aflições. Mas nós não podemos, né, se abater. Se nós estarmos firmes, orando, jejuando, estudando a palavra do Senhor, nós não vamos nos desviar nem um pouquinho dessa plena glorificação que nós vamos ter com Jesus. Nós temos que estar firmes. Eu não aguento. Tem uma vigília hoje. Irmãos, estão todos convidados. Aí vai o irmão que fez a campanha da vigília, vai 5 pessoas, a igreja está lotada. Vai 5 pessoas. Não fui, irmã, estava muito frio. Não fui, irmã, porque estava doente. Não fui, irmã, porque não sei o que. Tem sempre uma desculpa. Às vezes nessa vigília, gente, Deus vai curar você. Deus vai te dar força. Deus vai batizar você com o Espírito Santo. Que ainda você não é batizado. Deus faz grandes maravilhas na nossa vida. Depende de nós. Eu não faço jejum porque eu não consigo. Comece. Hoje eu vou começar assim, vou jejuar das 7 da manhã até 9 horas. Aí você ora e entra no seu jejum. Aí você não aguenta mais do que isso, mais fácil. Uma parte, como eu tenho ensinado às crianças, um devocional, tire um momento para Deus. Você tira um momento para Deus? Uma horinha que você faça um estudo bíblico. Você só tem dúvida, marque no caderninho. Pastor, professor, por favor, me ensine o que eu não entendi aqui. Ele vai te ajudar a entender. Mas não deixe de fazer isso, porque você vai se desviando, você vai se esfriando das coisas de Deus. Não deixe. Então, a partir da hora que nós temos o nosso novo nascimento, nós não podemos ficar adormecidos. Nós devemos buscar e buscar muito mais. Eu falo às vezes para minhas amigas, eu não vejo hora de aposentar. Ela fala, nossa, tem que acabar. Eu falei, não é isso? Não pense que eu vou aposentar do meu serviço aqui. Mas eu vou trabalhar mais do que aqui. Eu falei, por quê? Eu falei, então eu vou poder fazer visita. Aí eu vou poder ir nas campanhas das irmãs. E eu vou poder ter tempo de ler meus livros. Eu estou comprando livros. Se for ver a minha biblioteca, já temos 40 livros lá. E vou comprar mais. Porque eu quero
quando eu puder sentar e começar a ler, gente, quanta coisa linda eu vou aprender. E os online, que a senhora tem bem mais do que isso, né? E os online que o pastor me agraciou com a graça de Deus. Pode me passar para mim. A graça de Deus. Então, ele não pode ficar parado. Não pode. Nosso tempo está indo, já. Misericórdia. Vamos passar o parte 3, né? Senão a gente fica aqui só. O crescimento e a paz nas aflições. Ponto 1. A soberania divina na vida do crente. A soberania divina na existência do crente garante-lhe que os olhos de Deus sondem-lhe a vida por inteiro. Somos em suas mãos o que o vaso é nas mãos do oleiro. Jeremias 18:4. Por isso, você pode falar como salmista: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Salmo 31:7. Ele não conhece? Analise, ele sabe da sua angústia. Antes de você ter sua angústia, ele já sabe o que você vai passar. Então ele sabe que você vai aguentar. Né? Querido irmão, querida irmã, não se desespere. O Senhor, Criador dos céus e da terra, cuida inteiramente de você e dos seus, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 1 Coríntios 10:26. A terra é dele, ele que criou. Ele nos cuida diariamente. Até nós dormindo, ele sabe o que nós estamos no sonho. Ele sabe tudo. Até o que você vai falar, ele sabe o que você vai falar. É Jesus. Então, ele é o nosso, é um Deus presente, ele não fica, ele não deixou nós sozinhos aqui nesse mundo. Ele está sempre presente no nosso lado. No ponto 2, vamos correr um pouquinho, que já é 10 para 7. Tudo coopera para o bem. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Em Romanos 12:2. O escritor aos Hebreus reconhece que o Senhor muitas vezes usa a provação para corrigir-nos e fazer brotar em nossa vida o fruto pacífico de justiça. Em Hebreus 12:3-11. No exercício desse processo, crescemos como pessoas e servos de Deus, aprendendo na faculdade das aflições da vida. Assim, podemos dizer inequivocadamente que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em Romanos 8:28, que nós não temos muito tempo de ler, tudo aqui é um decreto nosso, que foi decretado para nós. Em Romanos 8:28. Então, Deus nos fez tão perfeitos, né? Que coopera para tudo. Como que nós não vamos ser provados? Você acha que fosse tudo alegria, nós íamos olhar para Deus? Você ia olhar para Deus? Se você tivesse uma mansão, tivesse uma televisão 32 polegadas, tivesse uma Mercedes lá, piscina, 3, 4 empregadas, ganhasse dinheiro de montão, ia para o exterior, ia para a Europa, ia para isso, ia para aquilo. Se olhar para Jesus? Muitos não olhariam. O pastor Web contou para nós numa reunião aí, até são os irmãos aqui. Pregou na Suécia, onde vieram os missionários. A senhora estava lá no final da lição, né? E uma igreja riquíssima. As senhoras bem vestidas, com aqueles chapéus, com aquela pena de pavão, de avestruz, colorida. E aí ele pregou entusiasmado, aí terminou a pregação. Um grupo delas cercou ele e falou assim: viu, pastor? O
o senhor é o líder da maior igreja do mundo, como sabe, mas vocês buscam tanto a Deus, eu sei que vocês são pobres. Se vocês ficassem ricos igual nós, vocês não precisavam tanto de Deus. Ele pensou assim, eu contei isso para os irmãos aqui, os irmãos lembram, ele falou assim, resumindo aqui bem rápido, o seu tempo é curto, falou assim, preguei na igreja de Laodiceia, fica rica, não precisa de Cristo. Então, alguns se deixam envolver e o dinheiro que era para ser uma bênção termina servindo de atrapalho, de tropeço para querer no caminho do Senhor. Não é todo mundo que tem estrutura para ter dinheiro, que tem estrutura, para ter vida, para ter sabedoria, fica sábio, estuda, quer desfazer dos que não aprenderam. É interessante isso, né? O jeito é ir lá, sempre analfabeto, entra na escola, aprende um pouco, fica olhando por cima dos outros. Sendo que todos têm a mesma chance. Todos têm a mesma chance. Todo mundo tem uma oportunidade. Porque eu fiz o terceiro colegial, depois eu fui trabalhar. Aí logo eu casei, tive os meus filhos, eu não pude fazer uma faculdade. Depois que eu tinha os meus filhos já formados do terceiro colegial, aí teve uma oportunidade que eu fui fazer a minha faculdade. Depois que eu estava já de uma idade bem avançada. É mais difícil para nós, que temos uma idade mais avançada, guardar as coisas na nossa mente. Porque está cansado, dia a dia, tem preocupação, tem aflição, tem um monte de coisa. Mas você tenta fazer, aprender. Né? Então nunca é tarde. Não é porque é analfabeto que o Espírito Santo vai usar melhor aquela pessoa que é analfabeta do que eu que sou letrada. Que eu não sou melhor do que aquela porque eu tenho um diploma. Não sou. Eu estou aqui aprendendo. Hoje eu estou aprendendo aqui, eu estou dando aula, mas eu estou aprendendo também. Porque muitas vezes as lições abatem a gente também. Porque você é professor, quem falou que não abate? Abate todo mundo. Então, deixa eu passar aqui. Então, nós temos, só fechar esse bloco aqui do número 2, nós temos, um tempo de treinamento na nossa vida que Deus dá. Então Deus está treinando nós a lutarmos com todas essas lutas que nós temos, essas provações, essas aflições. Ele está, como se diz, como diz o leiro, ele moldando nós. Se temos uma escaminha aqui, ele faz assim, o sofrimento. Tem outra escaminha aqui. Ele está tirando todas as coisas ruins de nós. Então ele vai testando nós em todas as coisas, para ver se nós somos realmente fiéis e firmes na palavra. Fiéis e firmes no ensinamento. Desfrutando a paz do Senhor. Olhar para o sofrimento e a aflição humana é paradoxalmente desfrutar da paz de Cristo. Parece-nos loucura, mas não é quando entendemos que Deus age segundo o conselho da sua vontade, visando sempre o bem e o crescimento dos seus filhos. O deserto da vida não é percorrido sobre a ilusão mágica da sombra de água fresca, mas com os pés firmes na realidade desértica do sol escaldante. Romanos 5, do 1 ao 5. Filipenses 4, 7. Nesse interregno, porém, desfrutamos a bondade, a misericórdia e a proteção do Criador dos céus e da terra. Mesmo vivendo em um mundo de aflições, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento, encantar em alto e bom som o coro do hino 178 da harpa cristã. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Então, por paz mesmo na angústia, paz nós temos com Jesus. Nós vamos ter aflições? Vamos. Nós vamos sofrer? Vamos.
Mas aqui Deus fala, estarmos firmes, firmes em tudo que Ele nos manda fazer, nós vamos estar com Jesus na milênio. Graças a Deus. E nós vamos estar desfrutando sem doença, sem tristeza, sem choro, né? E nós vamos estar lá regozijando na paz do Senhor. Espero, irmãos, que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês essa coisa. É tanta coisa que eu pesquisei, que queria passar tanta coisa, mas não dá. Dá vontade de passar um monte, né? A gente não vai até meio-dia, né? Tem tanta coisa pra gente falar. Eu que eu digo, eu passo mal com isso. Nossa, que coisa. Eu nem passei